na Epístola de Paulo aos Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos de 16 a 25. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos de 16 a 25. Assim diz a palavra de Deus. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos, verso 26 também, possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu falei que seria do verso 16 ao verso 25, mas o verso 26 nos é também oportuno. O tema da nossa reflexão nesta manhã é: vivendo no ritmo do som do carnaval ou no ritmo do soprar do Espírito? Vivendo no ritmo do som do carnaval ou no ritmo do soprar do Espírito? Deus, nós já cantamos, te exaltamos, te enaltecemos, e neste momento nós desejamos ouvir tua voz. Somente a tua voz. Assim sendo, que tu venhas falar conosco. Estamos necessitados de ouvir-te. Portanto, que tu possas usar-me em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Vivendo no ritmo do som do carnaval, ou no ritmo do soprar do Espírito. Estamos na semana do Carnaval. E vocês sabem que o Carnaval tem raízes muito antigas. Surgiu nas festas pagãs da antiguidade, como as Saturnais romanas, um festival romano em honra ao deus Saturno, onde havia celebrações
máscaras e inversão de papéis sociais. Depois, na Idade Média, foi incorporado ao calendário cristão como a festa que antecede a Quaresma, como vocês sabem, período de 40 dias antes da Páscoa. No Brasil, chegou com os portugueses no período colonial, isto é, no século XVII. Inicialmente como entrudo, ou seja, brincadeiras com água e farinha. Com o tempo, evoluiu para desfiles, marchinhas, blocos e escolas de samba, se tornando literalmente a festa da carne. Por essa razão, eu quero pensar com vocês, nesta manhã, no tema proposto, vivendo no ritmo do carnaval, ou no ritmo do soprar do Espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, há dois ritmos ecoando na história: o ritmo das obras da carne e o ritmo do fruto do Espírito. Não é apenas uma questão cultural, é espiritual, é ontológica, é de natureza. O carnaval não é apenas uma data no calendário, é uma pedagogia do desejo. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, destaca isso, apresentando alguns pontos. Primeiro, o ritmo da carne, uma liberdade que escraviza. Versos de 13 a 16. Diz o seguinte, observem comigo. Vejam aí, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A palavra liberdade usada aqui não tem a ver com autonomia moral, com autonomia ética, mas liberdade do jugo da lei como meio de salvação. Paulo não está fazendo apologia em nome da graça ou da salvação por meio da graça à libertinagem. Paulo não está fazendo apologia a uma vida voltada às obras da carne, quando mesmo usa a palavra liberdade. De maneira nenhuma. A palavra carne aqui não se refere apenas ao corpo físico, mas à natureza caída operando contra Deus, se opondo contra a vontade de Deus. Em outras palavras, portanto, pensando nessas duas palavras, liberdade e carne, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês não são salvos por meio da obediência às obras da lei. Mas isso não significa que vocês podem viver de acordo com os carnavais da existência. Isso não significa que vocês podem viver de acordo com os apetites da carne, de acordo com as obras da carne, de acordo com a natureza caída, adâmica, residente em vocês, de acordo com a condição, naturalmente falando, de vocês. Pensando no carnaval, podemos dizer que o carnaval
vende a ideia de que todo desejo é legítimo, que todo impulso é expressão de autenticidade. Paulo afirma o contrário: se é da carne, é guerra contra o espírito. Verso 17. O que aprendemos com isso? Aprendemos que liberdade sem espírito é apenas descontrole com trilha sonora. O mundo dança dizendo: estou livre, mas está apenas reagindo aos impulsos da velha natureza. A verdadeira liberdade é governada pelo Espírito Santo de Deus. A verdadeira liberdade é governada pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, se somos de Deus, se temos o Espírito Santo de Deus, nós não vamos viver de acordo com o ritmo do som das obras da carne, mas de acordo com o ritmo do soprar do Espírito Santo de Deus. Hoje, o mundo celebra esta festa, a festa da carne. É certo dizer que nas principais capitais do nosso país há bebedices e tantas outras coisas relacionadas às obras da carne. No século IV a.C., um homem chamado João Crisóstomo já condenava a festa do carnaval, quando mesmo dizia: é uma festa pagã, é uma festa onde indivíduos que se dizem cristãos se entregam às obras da carne publicamente. É uma festa onde indivíduos que se dizem cristãos vivem de acordo com o ritmo do som das festas pagãs. Portanto, dizia Crisóstomo, é uma festa pagã. Segundo ponto, as obras da carne, quando o prazer vira sistema. Versos de 19 a 21. Vejam que o apóstolo Paulo diz: ora, as obras da carne, em síntese, são conhecidas. Paulo lista manifestações tácitas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, bebedices e orgia. A palavra orgias, no grego komoi, designava festas noturnas descontroladas, marcadas por bebida, erotização e dissolução moral. Paulo não descreve um deslize ocasional, mas um estilo de vida. A carne não é evento, é sistema. Quem vive de acordo com as obras da carne, vive de acordo com o sistema da carne. Quem vive de acordo com as obras da carne, vive de acordo com o sistema da corrupção. Quem vive de acordo com o sistema da carne, vive de acordo com o sistema das festas antagônicas ao que traz alegria ao coração do Espírito Santo. Nós temos que entender, meus irmãos, pensando no carnaval, que o carnaval não inventou a carne, mas instituiu
institucionalizou sua celebração. O que Paulo descreve no primeiro século é exatamente o que vemos repetido sob novos formatos. O carnaval, volto a ressaltar, não inventou a carne. Institucionalizou sua celebração. O carnaval comunica a ideia de que você pode e deve satisfazer os seus deleites, os seus apetites carnais. Eu ouso dizer que a partir de hoje, nas maiores capitais do nosso país, nós vamos encontrar pessoas bêbadas, se prostituindo, se drogando, rendidas às obras da carne, rendidas aos desejos mais escusos, mais hediondos, mais depravados, mais horríveis da natureza caída, que envolve todos os descendentes de Adão. O que aprendemos com isso? Aprendemos que quando a cultura agenda o pecado e o chama de tradição, a igreja não pode chamá-lo de folclore. Não se trata de música, mas de natureza. Paulo conclui com uma advertência séria: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso não é moralismo, é diagnóstico espiritual. Muitos dizem é uma festa, é um folclore. Tem nada demais. Não tem nada no carnaval que possa comprometer a minha salvação, o meu relacionamento com Deus. Vejam que Paulo está dizendo: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O carnaval só revela publicamente o que os descendentes de Adão sem Cristo são capazes de fazer. Irmãos, as manifestações das obras da carne não têm a ver pura e simplesmente com um calendário. Tem a ver com a realidade que envolve todos quantos não estão em Cristo. E por essa razão não são conduzidos, não são movidos pelo ritmo do soprar do Espírito Santo, mas pelo ritmo do som do carnaval, mas pelo ritmo do som das obras da carne. Terceiro ponto, o conflito interior, a guerra invisível. Verso 17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. O verbo indica oposição constante, o verbo milita. Não é conflito sazonal, mas guerra permanente. A carne não tira férias. O Espírito não negocia com ela. Isso significa que nós não podemos nos descuidar, porque a carne não tira férias. Não é o carnaval as férias da carne, porque as obras da carne se manifestam além do carnaval.
Paulo está dizendo que é uma condição constante. Portanto, essa militância, essa oposição contra o soprar do Espírito Santo, contra viver de acordo com a vontade de Deus, é constante, é permanente. Por essa razão, nós não podemos baixar a guarda. Pensando no carnaval, podemos dizer que o carnaval é apenas a vitrine de um conflito interno. Quem vive segundo a carne segue o impulso da carne. Quem vive segundo o Espírito mortifica o impulso da carne. O carnaval é a vitrine, é o espelho de quem vive sendo dominado ou dominada pelas obras da carne. O que aprendemos com isso? Aprendemos que nós, cristãos, não podemos nos deixar levar. Aprendemos que devemos vencer, em o nome de Jesus, a partir do auxílio do Espírito Santo, todas as paixões, todos os desejos carnais que fazem oposição à vontade de Deus. O cristão não é aquele que não sente tentação, mas aquele que não transforma a tentação em bandeira. A carne diz, sinta. O Espírito diz, discirna. A maturidade espiritual não é ausência de luta, mas vitória na luta. A maturidade espiritual não é ausência de luta, ou de lutas, mas vitória nas lutas. Você e eu, nós não fomos chamados para vivermos isolados, à margem da sociedade. Nós fomos chamados para viver neste mundo, reagindo, se opondo à nossa natureza e às propostas deste mundo que se opõem à vontade de Deus. Nós fomos chamados a não viver em mosteiros enclausurados, dentro de um apartamento existencial, como ocorreu com alguns monges no período conhecido como monasticismo, porque haviam entendido que para se livrarem destas coisas, a exemplo do que acontece no carnaval, deviam se ausentar da sociedade. Daí surgiram os mosteiros. A maturidade espiritual, volto a ressaltar, não é ausência de lutas, mas vitória na luta. Quarto ponto, o ritmo do Espírito, um fruto, não um espetáculo. Gálatas 5, dos versos de 22 a 23. Mas, é uma conjunção adversativa, o fruto do Espírito é. Essa conjunção faz oposição às obras da carne. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo usa o singular, fruto, não frutos. O Espírito produz uma nova natureza integrada.
A carne produz obras fragmentadas. Enquanto na carne são obras, ideia de fragmentação, no espírito é fruto, porque a obra é integrada. O espírito produz caráter coerente. Enquanto a carne celebra excessos, o espírito produz domínio próprio. Enquanto o carnaval exalta o êxtase momentâneo, o espírito gera alegria permanente e constante, porque vocês sabem que tudo que está relacionado ao carnaval e tudo quanto é festa, a exemplo do carnaval, só é capaz de produzir êxtase, catarse, em função das drogas consumidas, momentâneo. Mas quem vive no ritmo do soprar do Espírito, vive, apesar das lutas, em alegria constante, permanente. Não existe, meus irmãos, já que hoje nós falamos muito em avivamento. Eu acabei de participar de um congresso sobre avivamento. E eu ouso dizer que não existe avivamento sem domínio próprio. Não existe espiritualidade sem cruz. O fruto do Espírito não é barulho, não é bagunça, não é gritaria, é caráter. Não é explosão emocional, é transformação contínua. Não é discurso, não é barulho, é transformação contínua. Quinto e último ponto: crucificados com Cristo, o fim do antigo ritmo. Qual ritmo? Do som das obras da carne. Quem foi crucificado com Cristo não vive mais, segundo o apóstolo Paulo, verso 24, no ritmo do som das obras da carne. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Houve uma crucifixão da carne. E por essa razão que as obras da carne não se manifestam majoritariamente, com as suas paixões e concupiscências. O verbo está no passado decisivo. Crucificados. Tem a ver com algo que aconteceu, que foi concluído, que foi acabado, que foi decidido. Trata-se de uma ação definida. A união com Cristo na cruz, quando Cristo morreu, o velho homem foi condenado, a carne perdeu o reino de governar. Crucificar a carne não é terapia progressiva, é decisão radical, fundamentada na obra consumada de Cristo. Não é terapia progressiva, é decisão radical, é transformação, é mudança, porque já foi, já aconteceu. O som dos que crucificados em Cristo foram, que é ouvido, é o soprar do Espírito, é a voz do Espírito,
e não o som do ritmo das obras da carne. O cristianismo, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não é moderar a carne, é executar a carne, é matar a carne, é crucificar a carne. É matar, é crucificar. Não é reduzir excessos, deixar de beber menos, deixar de mentir menos, deixar de prostituir menos, deixar de roubar menos, deixar de cobiçar menos, deixar de fazer negócios escusos, sujos, menos. Não é reduzir menos, é zerar tudo. É morte. Para tudo que está relacionado às obras da carne, a carne, melhor dizendo. Tem muita gente que acha que tem que viver em uma terapia progressiva, onde, por meio dessa terapia, as coisas vão sendo reduzidas. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo categoricamente, veementemente, que há uma distinção grotesca, radical, quando ele usa a conjunção adversativa mas, estabelecendo uma distinção qualitativa e quantitativa entre os que vivem de acordo com o ritmo do som das obras da carne e os que vivem de acordo com o som do soprar do Espírito. É transformação, é mudança, é crucificação. Não existe meio termo. É óbvio que eu não estou dizendo que quem foi crucificado com Cristo não pode pecar, não é isso. O que eu estou dizendo, com base no que Paulo está dizendo, é que quem foi crucificado com Cristo, quem está em Cristo, não vive majoritariamente de acordo com as obras da carne. As obras da carne não são permanentes, não são constantes. E quando elas se manifestam, automaticamente, por viverem os que estão em Cristo, no ritmo do soprar do Espírito, há arrependimento, a confissão e a mudança. Eu concluo dizendo que há dois ritmos, duas eternidades. O carnaval canta, viva o agora. O Espírito sussurra, viva o eterno. O carnaval termina na quarta-feira, a carne não termina sozinha. O Espírito começa na conversão e culmina na glória. A questão não é apenas posso participar, mas em qual ritmo meu coração está caminhando. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Verso 25. O mundo dança o som da carne, a igreja, assim entendemos, e assim deve ser, caminha ao sopro do Espírito, escolhe seu ritmo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortifique, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê condições, em o nome de Jesus, para vencermos esta batalha constante
subjetiva, interna, com a graça do próprio Deus. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e a pensar na sua vida. Você tem vivido no ritmo do som do carnaval ou no ritmo do soprar do Espírito? Você tem vivido no ritmo do som do carnaval ou no ritmo do soprar do Espírito? Deus amado, Deus santo, eu sei que o mundo hoje está rendido às obras da carne. E nós, nesta manhã, pedimos ao Senhor que Tu venhas cuidar de nós. Há uma batalha interna, uma guerra da carne contra o Espírito em nós. É uma condição residencial, existencialmente falando, ou ontologicamente falando, melhor dizendo. E se não tivermos o auxílio do Senhor, nós não vamos ouvir o soprar do Espírito. E é por essa razão que muitas vezes aqui e acolá alguma obra da carne se manifesta. Ó Deus, nos faça entender que precisamos ser mais fiéis em tudo ao Senhor, para que possamos viver de acordo com o ritmo do soprar do Espírito Santo. Abençoe cada irmão, cada irmã que aqui está, trazendo paz ao seu coração, trazendo tranquilidade ao seu coração, trazendo o desejo, a ânsia, a disposição, a vontade, por estar mais envolvido ou envolvida com as coisas do céu. Porque se não estivermos envolvidos mais com as coisas relacionadas ao reino do Senhor, e mais com as coisas relacionadas com as obras da carne, não herdaremos o reino dos céus. Eu penso que esse não é o desejo de nenhum de nós aqui. E por essa razão nos auxilie, meu Pai. Ó Deus, nos auxilie, para que possamos testemunhar que o som que nós ouvimos todos os dias, em forma de voz, é o do Espírito Santo do Senhor. Tira a dureza do coração de muitos, a aspereza, a falta de sensibilidade. Haja em cada casa, em cada coração, em cada vida que aqui está. Que haja um mover do Espírito Santo, a começar por mim, para que todos nós estejamos vivendo no ritmo do soprar do Espírito Santo. É uma questão que tem a ver com a eternidade. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, amém. Amém.